Fala senhores, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui desse canal. Se você não me conhece ainda, me chamo Matheus Brugin. Esse canal aqui eu prezo pelo desenvolvimento pessoal e profissional dos meus seguidores. Então eu estou diariamente aqui buscando fazer algum conteúdo que eu acredito que agregue tanto pessoalmente, tanto profissionalmente para os meus seguidores. Esse vídeo aqui, ele basicamente vai ser sobre um tema que eu já venho comentando basicamente todo vídeo. Basicamente eu comento sobre esse tema todo vídeo e você nem percebe. Você que acompanha meu canal aí diariamente, você deve estar ouvindo sobre isso e às vezes você nem percebe. Por exemplo, aqui ó, coloquei alguns pontos aqui que basicamente todo vídeo do meu canal tem um ponto sobre ambiente, que é o tema desse vídeo. Em vídeo de comparação, eu falei um pouco sobre ambiente, eu falei que depende do ambiente que você tiver, você vai ter um motivo ali de comparação ou não. Se você está num ambiente repleto de empresários que faturam 500 mil e você fatura 10, você vai se sentir mal. Ou você vai trabalhar o suficiente para mudar. Se você estiver num grupo de empresários que você fatura 100 e eles faturam 10, você vai se sentir superior e às vezes vai acabar não tendo nada a crescer nesse grupo. Ninguém vai ali vai te ajudar em alguma coisa. No vídeo de rede social, pô, se você passa 8 horas por dia vendo um celular, vendo, por exemplo, rede social, TikTok, Instagram, YouTube, qualquer outra rede social, pô, isso vai ter uma certa influência sobre você. Qualquer coisa que você fica olhando por 7 horas, ou conversando, ou tendo contato ali diariamente, vai ter pelo menos algum afeto ou alguma influência sobre você querendo ou não. Então, use isso ao seu favor e eu falei sobre isso nesse vídeo. O vídeo sobre ideologia, pô, que não se afunde em ideologia, né? A Alemanha, pelo que você pode ver no vídeo, cara, tava propícia e, mano, 100%, tipo, meio que pré-determinada a cair nisso pelos conflitos que eles tiveram, as coisas que eles passaram e também pelas crenças que eles tinham. Então acaba que era uma coisa que não tinha meio como evitar. E também o vídeo sobre constância, que se você estiver num ambiente que te leva para frente, é mais fácil você ser constante do que um ambiente que você fica fazendo você cair em recaídas e recaídas. E aqui, basicamente, quando a gente fala sobre ambiente, tem muita gente que fala, tipo, que não necessariamente o ambiente é tão importante assim, ou tão determinante quanto eu sempre falo que é. Tem algumas pessoas podem dizer que é um outro argumento que de volta às vezes acontece falando sobre ambiente, que o ambiente não é tão determinante quanto eu sempre reitero aqui, que Jesus venceu no deserto e Eva falhou no paraíso. Então, não é sobre o ambiente, é sobre a pessoa. Mas esse argumento ele é equivocado, por quê? Porque, primeiramente, a gente está colocando como Jesus. Jesus, numa ideologia cristã, é Deus. Então, você não pode comparar Deus com uma pessoa que não é humana, que não é Deus. Então, Eva sempre foi um ser humano. Ela nunca foi Deus em nenhum momento. E Jesus é Deus na Terra, de acordo com uma ideologia cristã. Então, você não pode dizer isso porque não é justa essa comparação, porque um é Deus e o outro não é. Até os santos da Igreja Católica, eles não são livres de pecado. A maioria dos santos vivem em uma forma de sem pecado, mas eles estão sempre se confessando porque nem eles conseguem ficar disso. Ser santo não é necessariamente estar livre do pecado ou sem pecado. É você estar sempre se limpando e tentando ali ser o seu melhor sempre. E até por isso que é muito difícil você ser santo e para ser considerado santo, você demora muito tempo. E depois tem alguns outros critérios, alguma burocracia da igreja, mas é isso. Não voltando para o conteúdo mesmo de fato, que eu devo ter me alongado um pouco demais do que deveria nesse assunto, mas acredito que já deu uma introduzida de leve e você já conseguiu entender mais ou menos a linha de raciocínio. Primeiro eu vou falar uma coisa. É mais fácil você deixar de comer o cookie quando ele está na sua casa e você está na sua cozinha, ou é mais fácil você deixar de comer o cookie porque você não comprou ele. A lógica é muito simples. É mais fácil você não comer o cookie porque você não comprou ele e ele não está na sua casa, do que você ter um monte de cookies em casa e deixar de comer eles por livre e espontânea vontade ou por simplesmente determinação, força de vontade. Você concorda comigo? Eu acho que é mais fácil de entender. Eu sempre falo que não quer comer o cookie, não vai para a cozinha. Então, se você quer parar de beber, porra, não vai em ambientes que tem bebida. Por exemplo, não vai em bar. Sendo que um dos melhores tratamentos para pessoas que estão passando que passaram por problemas de alcoolismo e também algumas pessoas com problemas psiquiátricos é o isolamento. O hospício seria uma forma de modulação ambiental muito extrema. Eu me baseei para fazer esse vídeo aqui no reservatório de dopamina, que eu peguei uma parte do conteúdo do Wesley, se eu não me engano é a aula 095, se eu não me engano, fala um pouco sobre isso, porque é uma modulação ambiental extrema, o hospício e o ambiente de hospício. E uma pessoa que está passando por pós-alcoolismo,
é um dos tratamentos dela. A primeira coisa que os médicos falam é, cara, não vai pro bar, não vai, pô, porque você vai recair, pô, tem muita chance e é muito provável você recair, é muito fácil você recair nesse momento. E alguns temas que eu tenho interesse, porque eu gosto muito de misturar temas que eu tenho interesse e relacionar um assunto só. Então, o assunto é ambiente, eu vou misturar neurociência, psicologia, comportamento humano com geografia, geopolítica e história. Que são temas que eu tenho interesse e acaba que por eu ver muito isso, eu consigo enxergar correlações. Então, eu enxergando essas correlações, eu consigo até fazer uma forma mais didática aqui de ensinar nesse vídeo. Então, agora que você já entendeu que é mais fácil você deixar de comprar o cookie do que você deixar de comer ele por conta própria, simplesmente pela sua determinação ou pela sua força de vontade, a força de vontade não é tão importante quanto você realmente acha que é. E você não precisa ter força de vontade. Se você é sempre aquela pessoa que você fala, cara, eu não tenho determinação, não tenho força de vontade para nada, eu não consigo fazer as coisas, eu não consigo simplesmente não ceder, você não precisa disso. É só você não se expor àqueles ambientes, você não se expõe a isso. É lógico que você não vai ficar, a vida nunca mais vai ir no bar, só que você passa por determinados períodos. Pô, se você está bebendo 6 vezes na semana, pô, se você vai no bar todo dia ou você vai no bar 3, 4 vezes, pô, se você deixar de ir no bar e deixar de comprar bebida alcoólica, você vai parar de beber, pô. Não tem como você brotar álcool do nada e você beber, sabe? Tipo, isso não é improvável, não é improvável, né? É impossível, na verdade. Mas, tipo, reflete um pouco disso, pô, no seu cotidiano, no seu dia a dia, no seu ciclo de amizade, no seu ciclo de pessoas que você mais convive ali. Eu tenho certeza que tem um caso de uma pessoa que sempre fala alguma coisa, que não consegue treinar, que não consegue fazer dieta, que não consegue ir pra academia, que não consegue fazer uma atividade física, que não consegue dar seguimento em algum projeto por causa de modulação ambiental, porque ela segue pessoas que, ou até o caso do vídeo de comunicação, pessoas que não conseguem se comunicar bem, porque todo vídeo que ela fala, todo vídeo que ela vê no celular dela e as pessoas que ela conversa no dia a dia, ficam falando o dia inteiro mal de pessoas. Então, tipo, a pessoa vai fazer uma palestra, a pessoa vai fazer uma apresentação, fica o dia todo falando mal, botando defeito em tudo que a pessoa tá falando, querendo jogar a pessoa para baixo sempre, sabe? Tipo, isso é modulação ambiental. Então, esse processo meio que vai colocando crenças, instalando crenças na sua cabeça que dificultam o seu processo de evolução. Então, cara, pensa um pouco nisso, reflete um pouco nisso, porque eu tenho certeza que vai aplicar no seu dia a dia, pelo menos em alguma pessoa do seu ciclo social deve ter isso, porque isso é muito comum hoje em dia. Sustentável você ficar fazendo dieta, você treinar, você dormir bem num lugar, numa casa, por exemplo, que tem pessoas sedentárias. Uma casa que ninguém faz dieta, todo mundo come o que quer, você quer dormir bem, quer começar a regular o seu ciclo circadiano, começar a dormir melhor porque você está muito impulsivo no dia a dia, sendo que a sua família fica vendo filme de guerra e fica botando volume alto todo dia até 2, 3, 4 da manhã, pô. Tipo, como é que você vai dormir, tá ligado? Tipo, mano, olha o seu ambiente, tá ligado? Tipo, é insustentável, sabe? Pô, você não consegue sustentar isso, tipo, durante um longo período de tempo. Porque, por exemplo, aqui é uma analogia muito boa. Vamos colocar que a determinação e a força de vontade, que seria meio que denominada pelo córtex pré-frontal, que ele faria normalmente essa função de meio que frear os nossos impulsos naturais e os nossos impulsos de comportamento e ambiente. Mas vamos colocar aqui como determinação e força de vontade para ficar um pouco mais simples e não ficar falando de córtex pré-frontal aqui, porque isso é um termo mais técnico. Então, vamos colocar assim, uma pessoa muito determinada, com muita força de vontade para mudar, que tem realmente vontade e não aguenta mais a situação que está passando. Em um ambiente ruim. Um ambiente que é contra aquilo, que, mano, faz comentários ruins, que ficam ali fazendo coisas e vivem um estilo de vida que é contra esses comportamentos, vamos colocar assim. Esse exemplo eu também tirei lá do reservatório de dopamina da aula 095 do Wesley. Então vamos colocar assim, seria basicamente um piso íngreme. Então uma estrada íngreme e tem um carro aqui 1.0 andando nessa estrada. Vai ser muito difícil ele subir? Vai ser muito trabalhoso, vai ter muito esforço envolvido e tem chance de cair dependendo do quão longo for essa estrada. Então ele tá aqui, ele sobe, sabe? Ele tá subindo, sabe? Porém, se for muito longo e esse negócio for se estendendo muito, ele tem aqui a chance de e caindo. Por quê? Porque ele está passando por muito tempo, é uma exposição muito grande. E se não houver nenhuma mudança ambiental, se não tiver nenhuma, tipo, mesmo radical, mudança de ambiente total, ou até uma coisa mais leve, por exemplo, mudança de ambiente virtual, ou algumas adaptações que ele faz no ambiente dele para ser mais adaptativo, ele vai cair, sabe? Porque o ambiente dele está há muito tempo.
ele vai ter contato com aquele ambiente todo dia, então ele está suscetível à queda todo dia, ele está num negócio que está jogando ele para baixo. Então ele tem já a força, que é difícil fazer, mas ainda as pessoas e o ambiente que está jogando ele para baixo. Então é bem mais difícil. E como a gente trabalha aqui no longo prazo o ambiente vai ganhar. Então se você está aí em uma família que tá, mano, uma família que fuma, todo mundo fuma e você quer parar de fumar, aí, pô, vai passar 3, 4 semanas sem fumar, aí depois você vai estar num momento ruim, um dia estressante de trabalho, você dormiu pouco porque a sua família ainda também tem essa questão do sono, aí fica um povo mais impulsivo, fuma mais, aí se não fuma, gera muito estresse e você teve um dia muito estressante já, não conseguiu fazer atividade física, comeu mal, você já está suscetível a isso. E aí você tem uma recaída. Porque todo o seu dia e o seu ambiente colaboraram para isso. Sua situação do dia e também por você estar num ambiente que não é adaptativo àquele comportamento, você caiu, você teve uma recaída. E esse é o problema. Porque quando você até não tem determinação, até você tem menos determinação do que a outra pessoa, ou você tem menos força de vontade do que ela, mas você está num ambiente propício a isso, fica fácil. É como se fosse esse mesmo carro, só que agora em uma descida. Ele pode colocar no ponto morto, que ele vai descer. Ele pode acelerar, botar o pé e ir rapidão? Pode. E vai ser ainda melhor, porque ele vai chegar mais rápido. Porém, vai ser muito mais fácil. E vai ser basicamente sem esforço. Botar no ponto morto ali e devagarzinho vai ser fácil, leve. Ele só vai descer. Muito fácil. Porque a gente trabalha aqui com o longo prazo. E ao longo prazo o ambiente vai ganhar de você. E é por isso que você deve fazer algumas mudanças ali no seu ambiente, porque, cara, o ambiente é muito poderoso, você não consegue ganhar do ambiente todas as vezes. Então, você modular o seu ambiente é muito mais fácil do que você ter a determinação e a força de vontade todo santo dia. É muito mais fácil você deixar de comprar produtos industrializados, ultraprocessados, cheios de sódio, que são ruins para a sua saúde, do que você ficar comprando todos esses produtos e não comendo eles. E ficar tipo, num dia estressante de trabalho, muita coisa na cabeça, muito problema, brigou com a família, não sei o que, teve problema, teve discussão, o chefe chato, não sei o que, papapó, trabalho estressante da faculdade, etc, etc, etc. Você pode recair, pô. Você vai ter um dia estressante, você vai falar, mano, não tô nem aí, velho. Vou assar esse negócio aqui, vou comer essa batata chips, vou comer esse negócio aqui, e é isso, tá ligado? Tipo, de estressante, se tem aquilo ali, mano, você provavelmente vai recair. Mesmo você sendo uma pessoa determinada, uma pessoa disciplinada e com muita força de vontade, você provavelmente vai cair, você não ganha do ambiente. Do ponto de vista comportamental e basicamente psicológico do ser humano, meio que mais relacionado ao cérebro, seria meio que impossível ganhar do ambiente a longo prazo. Então é por isso que a gente tem que maximizar o nosso ambiente, tanto virtual quanto físico. E outro ponto aqui que eu achei interessante da gente trazer, que é a questão do Brasil e da Suíça. Porque eu falei, eu gosto de misturar tanto as questões dos meus interesses. Então eu misturo comportamento, misturo também geografia, história. E a gente sabe, né, pô, não precisa ser nenhum especialista, nenhum professor ok aí da vida, para você ter noção que o Brasil é um país inferior à Suíça. A Suíça é um país desenvolvido, com IDH muito foda. Em questão de economia é menor do que o Brasil, mas o Brasil tem um território muito grande, o Brasil tem uma população maior do que a Suíça. Então, pontos aqui que o Brasil é superior, geograficamente falando, do que a Suíça, é até uma humilhação, sabe? Porque o Brasil tem um território gigantesco, território a nível continental, gigante, território gigante. Basicamente cabe a Europa inteira dentro do Brasil, sendo que a Suíça é só um pontinho assim, um pedacinho de terra pequeno na Europa. E basicamente cabe a Europa inteira dentro do Brasil. Então, primeiro esse ponto, território gigantesco. Devido a esse território gigantesco, a gente tem uma vasta gama de recursos naturais. Então a gente tem petróleo, a gente tem café, a gente tem muitos recursos naturais, ouro também. O Brasil é muito forte em aço, ferro, metal, produção disso. Realmente sempre foi um país extremamente rico em em recursos naturais. Eu acredito que não preciso ficar aqui ressaltando isso. O Brasil tem basicamente a maior parte da floresta amazônica, que é a floresta maior floresta do planeta. Então, não é fraco. O Brasil é muito forte de recursos naturais. Além de recursos naturais, é um país litorâneo que tem uma vasta acesso ao mar, um acesso ao mar gigantesco, mais ou menos ali 12 mil quilômetros, pelo que eu estudei, de acesso ao mar.
Outro ponto, mano, o Brasil tem muitos rios, tem uma terra fértil, não tem terremoto, não tem problema de placa tectônica, não tem histórico de tsunami, cara, um clima ali basicamente uniforme em todo o país, cara, é muito diferente, sabe? É uma das melhores geografias. Não teve histórico de guerra, então as guerras do Brasil que teve foram alguns conflitos ali dentro mesmo do próprio Brasil, algumas revoltas. Teve a guerra do Paraguai, mas de resto, mano, nada. Em comparação com a Suíça, o negócio vai complicar aqui. A Suíça não estava necessariamente envolvida nessas guerras, mas você está ali num ambiente que tem guerra, como eu já falei, é caótico. Então, se você está num ambiente que as pessoas não conseguem dormir cedo, já é caótico, então imagina num ambiente de guerra. E é algo que alguns pontos que são ruins para o Brasil, clima tropical, porque países que têm um clima tropical geralmente não são países desenvolvidos, na verdade geralmente não. Todo país que tem clima tropical não é desenvolvido. O ambiente, ponto que o Brasil foi colonizado num modelo de colonização de exploração, então de extração de recursos naturais, não diferente do modelo americano dos Estados Unidos, que foi um modelo mais de colonos, junto com a exploração também, mais por exemplo, com colonos que viram habitar o país, etc. Combinar, né? O ambiente do Brasil também não é bom. Você fazer fronteira com Argentina, Bolívia, Venezuela, Uruguai é muito pior do que você fazer fronteira com Bélgica, Alemanha, França, Itália. Então, tipo, é um dos pontos que eu vou entrar aqui, que vai ser o primeiro. O ambiente da Suíça é muito propenso a negócio. Eles têm bons vizinhos, têm uma proximidade muito forte desses vizinhos, sempre foi um país que tem um histórico neutro, e isso ajudou muito o comércio dos vizinhos. E também tem uma indústria muito forte em comparação à indústria brasileira, extremamente sofisticada. Porém, a Suíça tem muitos pontos negativos. Por questão de geografia, a Suíça é bem ruim, cara. É lógico, né, que você comparando qualquer geografia do mundo, não sendo Estados Unidos com o Brasil, vai ficar difícil, porque o Brasil tem uma das melhores geografias que tem. Porém, a geografia da Suíça em comparação é muito judiada, porque aqui, ó, apenas 10% é planície, então 10% do território é mais plano, assim. A Europa é famosa por ter planícies, mas a Suíça acabou de ficar numa região que é basicamente 100% Alpe, é só 10% planície, 1% é Jura, e os outros 89% é basicamente Alpe. Então, irregular, sabe, com uma dificuldade muito grande de ser produtiva, a Suíça teve muitas dificuldades com isso. Aqui, ó, outro dado, 25% da área da Suíça é improdutiva, com rocha, pedregulho, gelo e neve. Pô, sacanagem, velho. Os caras são judiados mesmo. Sem acesso ao mar, que como eu já falei naquele vídeo de geopolítica, países que têm acesso ao mar são mais ricos do que países que não têm acesso ao mar, por conta da facilidade de comércio, marinha e etc. A Suíça é um país extremamente pequeno em questão de território. Cara, seria basicamente, eu não sei a comparação, mas tipo, seria basicamente o que é o Pernambuco aqui no Brasil em questão de tamanho. Ou até um outro estado. Eu não... Vou colocar aqui na tela, basicamente dois estados que têm basicamente o mesmo tamanho da Suíça. Então, que seria basicamente equivalente ali ao tamanho da Suíça. Além de que a altitude foda, né, mais de 4.000 metros acima do nível do mar, por conta dos seus Alpes e etc. E é muito frio por causa dos seus Alpes, então é muito comum os caras mais ricos, mais aristocráticos, assim, mais essa vibe aristocrática, eles pegam e eles vão para Santo Muniz, se eu não me engano, para esquiar nos Alpes suíços. Então, problema de refugiado e etc. A economia fica diferente, então, tipo, fica um clima caótico. E é mesmo a Suíça, sendo um país neutro, sempre teve que construir bunkers, etc. Porque, né, nunca se sabe e é problema. Muitas pessoas vão se refugiar na Suíça, então acaba gerando muito problema para o país, etc. Eu não preciso ficar explicando aqui que uma guerra é extremamente não benéfica, extremamente prejudicial a qualquer país, né? Então, tipo, lógico, né, você estando diretamente envolvido. A altitude da Suíça é mais de 4.000 metros acima do mar, gerando um alto frio, né? Pô, Suíça é frio pra caralho. E também, mesmo os vizinhos da Suíça darem muito trabalho para ela, também dão muitos frutos positivos. França, Alemanha, Inglaterra, Itália, Bélgica, Espanha, Portugal. Cara, esses países são economias extremamente grandes, extremamente aquecidas, que estão sempre fazendo comércio. Então, você está ali envolvido, você também vai fazer comércio com eles. Então, você está ali, você está num ambiente que só tem países ricos, vai ser muito mais fácil você ficar rico também.
porque é o que eu falei do carro na descida. É muito mais fácil você descer quando já está em descida. Você ficar remando contra... Você ficar ali meio que remando contra a maré, ou também ficar subindo uma subida bem íngreme, é bem complicado, sabe? E mesmo os vizinhos da Suíça darem muito trabalho para ela no histórico, eles também dão muito dinheiro para a Suíça, porque você fazer fronteira com França, com Alemanha, com Itália, você está perto de países como Países Baixos, Bélgica, Inglaterra, Espanha, Portugal, porque tudo na Europa é mais perto, né, etc., Polônia. Você está perto desses países, com a economia muito aquecida, você vai ficar rico também, pô. Você está cheio de país rico do lado. Se você se esforçar o mínimo quanto, você também vai ficar rico, pô. Você está numa descida, você está descendo na descida. Então é extremamente fácil, pô. Para você é meio caminho andado. Enquanto o Brasil está aqui, ó, com um monte de país pobre do lado querendo subir, que é bem mais difícil também, impulsionado por isso. E isso causou uma indústria muito forte e altamente sofisticada na Suíça. Também tem outros pontos em questão de cultura e etc., mas é uma comparação muito chocante, né? Eu diria isso. É uma comparação extremamente chocante quando você coloca Brasil e Suíça do lado. É, mano, muito chocante. E, cara, não precisa falar nada. Só colocar aqui, ó, a questão dos IDHs dos países, de comparação, tipo, mesmo um sendo muito maior do que o outro, tendo uma economia bem maior do que a outra, não tem comparação. Em questão de, porra, comparando ao real, fica desleal, sabe? Desleal, porque o real vem se valorizando a cada dia, tanto perante ao próprio real, quanto perante ao dólar. Então o real já tem a sua desvalorização, que um real lá atrás, em 94, compra nada do que um real compra hoje em dia, e também tem a sua desvalorização perante ao dólar. Então tem uma dupla desvalorização, enquanto o franco suíço é uma moeda que fica bem mais estável em relação ao dólar e até se valoriza, assim. Uma moeda extremamente forte, consolidada e que não sofre tanto esses problemas de aumento da base monetária, que é a inflação. Então, esse vídeo ficou denso de conteúdo, ficou bem forte, mas, cara, isso aqui é conteúdo de alto nível, porque a gente uniu tanto comportamento humano, neurociência, quanto geografia. E mostrando que você está com as pessoas certas, você está no ambiente certo, às vezes é melhor do que você ter a determinação, a força de vontade e os benefícios da geografia. Então, o ambiente é tão poderoso nesse nível. Vou fazer essa reflexão porque é muito difícil, mano, basicamente impossível você ganhar do ambiente a longo prazo. Pensando em longo prazo, você se mantendo naquele mesmo ambiente, eu diria que é impossível você vencer dele a longo prazo, porque ele é muito forte. Então, reflete um pouco aí, mano. Reflete mais ou menos ali no seu ciclo social, no seu ciclo de amigos, no seu ciclo ali de dia a dia, colegas. Uma pessoa que está ali sempre falando de X, Y, Z, falando de começar a treinar, fazer dieta, ou até dormir melhor, que foram os exemplos que eu mais dei nesse vídeo. Porém, só que por mudança de ambiente, não estando num ambiente propício a isso, acabam não fazendo isso, não tendo uma mente que é adaptativa e ajuda as pessoas a mudar, pelo contrário, ele acaba atrapalhando e se mantendo nessa questão de levando com a barriga e fazendo as coisas, deixando a vida me levar. Então, fica aqui por mais um vídeo aqui, me segue nas minhas outras redes sociais, @MatheusBrugin no Instagram, @Brugin com 2 N's no TikTok, tô sempre fazendo vídeo por lá, mesmo até um pouco sumido, mas aqui no YouTube sigo firme, porque eu gosto muito de fazer isso, sendo bem honesto. Mas fica aqui por mais um vídeo, espero que você tenha gostado, valeu, obrigado pelo acesso, tamo junto.